Olá, muito bom dia. Estamos chegando com Entre Linhas aqui na Prudente News 1070. Eu sou Eudes Figueiredo. Hoje, segunda-feira, dia 12 de abril de 2021. Vamos discutir as principais informações do final de semana e desta segunda-feira, com a análise dos nossos comentaristas Adolfo Padilha, Divaldo Ceresini e Aline Scarelli. E sempre com a Eleve Transporte e Locações, patrocinando aqui o nosso programa. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar todo mundo na tela para dar o tchauzinho aí de boas-vindas. Divaldo Ceresini, Adolfo Padilha e também Aline Scarelli. E vamos direto para a nossa primeira informação de hoje. Olha, um grupo estuda a eventual reformulação de comissionados na Prefeitura de Presidente Prudente. Segundo entendimento do Ministério Público Estadual, aproximadamente 90 cargos deveriam ser exercidos por funcionários efetivos da municipalidade, porém envolverem funções técnicas e burocráticas do dia a dia. Divaldo Ceresini, bom dia, o comentário é com você. Bom dia, ouvintes, bom dia, colegas de bancada, bom dia, Eudes. A Prefeitura de Presidente Prudente, ela tem mais de 150 cargos em comissão. Desses, a grande parte, em torno de 90%, é ocupado por gente que não é servidor de carreira, por indicação daquele que está no cargo. Por mais que seja um direito, né, de quem está no cargo nomear a pessoa que ele acreditar que é melhor para desenvolver aquela função, a gente sempre espera que essa pessoa ela realmente tenha capacidade de desempenhar essa função. Né? Nem sempre isso aconteceu, e principalmente aqui na Prefeitura de Prudente a gente vê isso com bastante clareza até. Há cerca de 2 anos, ainda por iniciativa do CODEP, houve um apelo à Prefeitura para que revisasse essa questão. Nós também nos envolvemos nisso daí. Na última campanha, nós vimos algumas pessoas, alguns candidatos com essa promessa, e a gente espera que agora o prefeito ele caminhe por esse sentido, né, de colocar gente que realmente tenha o conhecimento técnico nos cargos, e principalmente que diminua de maneira drástica essa quantidade de cargos em comissão. Não há necessidade da gente ter tanta gente assim, sem o vínculo definitivo com a prefeitura. A gente tem que lembrar também que é possível, nesses cargos em que há obrigatoriedade de ser servidor de carreira, em vez de ser um cargo de comissão, ele pode ser um cargo gratificado. Muito bem, vamos lá. Comentando o assunto, Adolfo Padilha. Eu acho que a gente tem que olhar isso por duas posições. Primeira posição é o seguinte: quem critica o cargo comissionado só por ser comissionado, ele não entende de economicidade, ele não entende de eficiência, ou ele não quer entender que muitas vezes um prefeito precisa, sim, ter pessoas técnicas da sua confiança para exercer de uma forma mais econômica para a prefeitura, porque custa muito menos do que um concursado, e que tenha eficiência no cargo que ele está ocupando. O que nós temos que prestar atenção em cargo comissionado, primeiro é o número, se tem a necessidade de ter tantos cargos comissionados. E o segundo, se aquela pessoa que está sendo nomeada para tal cargo, se ela vai exercer de fato a competência, se não é só um cabidinho de emprego político, né, que a gente costuma dizer muito, para pagar um acordo, para pagar alguma coisa que seja da área política. Essa é a maior preocupação em relação a cargos comissionados. Cargo comissionado é de suma importância para qualquer gestor público, desde que ele escolha as pessoas competentes e comprometidas. Eu dou como exemplo aqui, por exemplo, os meus amigos de bancada. O Divaldo tem perfil para prestar um dia, se for convidado por um prefeito, um cargo comissionado, que é um cara sério, trabalha, quer prestar um serviço para a comunidade. A mesma coisa eu diria da Aline. A mesma coisa eu diria até de você, eu. Seria um belo secretário de comunicação, por exemplo. Então, o cargo comissionado, ele tem a natureza principal dele, do prefeito chamar pessoas que ele confia para exercer posições que ele precisa de comprometimento. O que acontece muito, e a gente sabe disso, que muitas vezes é ocupado apenas por indicação e apadrinhamento, sem ninguém cobrar qualquer tipo de resultado. Isso eu também sou contra. Muito bem, vamos lá. Bom dia, Aline Scarelli, o seu comentário. Bom dia a todos os ouvintes. Então, pessoalmente, eu gosto muito da formação de grupo de trabalhos, como eu já disse em outras falas aqui. E, especificadamente, esse grupo de trabalho é para poder ver, localizar aqueles que estão no cargo comissionado.
não é que o cargo comissionado seja as dores do mundo, a gente precisa fazer uma diferenciação, né? O servidor público é aquele que entrou por concurso público e ele desempenha funções técnicas e operacionais. Já o comissionado, ele pode ou não ser servidor público e é nomeado para funções de assessoramento e função de confiança. Então, a gente tem que fazer a diferenciação. O que a notícia traz é que se o comissionado está exercendo uma função que é técnica e operacional, que é do servidor e não do comissionado, está incorreto. Está ferindo os princípios da administração pública, que pode gerar improbidade administrativa. E não sou eu que digo isso, não, é a lei e a STJ, né, na recente decisão. E esse grupo de trabalho tem que ser muito prático, assim, objetivo, porque é identificar esses cargos comissionados e imediatamente tomar uma decisão, né? Porque em janeiro, o Tribunal de São Paulo, né, o TJ, ele já disse que os cargos aqui de Prudente são 40, se não me engano, decretados inconstitucionais, então eles estão na função incorreta. Então já passou da hora de regularizar essa questão, né? Muito bem, vamos lá então para a nossa segunda matéria do dia de hoje. É falar do presidente Bolsonaro. Pois é, está pintando a CPI, mas parece que só contra o governo. E, nesse sentido, o Bolsonaro acabou falando bastante. O Bolsonaro diz temer que o relatório, entre aspas, sacana de CPI da Covid, que só investigue o governo. Será que vai ser assim, Adolfo Padilha? Olha, a CPI é a CPI da mentirinha, né? O Barroso perdeu uma grande oportunidade de demonstrar como ministro que é no cargo que está, de pedir sim a apuração da CPI, mas envolver todo mundo, prefeito, governador, inclusive o governo federal. Eu aqui não defendo nada que esteja errado, mas não, é um palanque político, é uma ação política. O STF perde muito com essas atitudes, mas só faltam agora 6 assinaturas que estão sendo colhidas pelo senador Cajuru e pelo um outro senador, o Girão, para que ela seja ampliada para as prefeituras e para os estados, levando em consideração, talvez, 61 operações da Polícia Federal contra governadores e prefeitos. E nenhuma ação da Polícia Federal, nenhuma ação da Procuradoria, seja o que for, contra o governo federal, que foi quem liberou dinheiro, foi quem não teve autonomia para determinar como se gastar esse dinheiro. Um movimento político vergonhoso do STF, que faz com que a gente deixe cada dia mais visível para aqueles que tenham um pouco de bom senso, que o STF faz politicagem barata, usa da ideologia, acata tudo que aqueles que até hoje não aceitaram o resultado das eleições para prejudicar e, de alguma forma, travar o governo Bolsonaro. Sou a favor da CPI, contra o governo federal, contra o governador e contra os prefeitos. Proposta do jeito que foi feita, a pedido da oposição e a pedido do ministro Barroso, é politicagem barata, vergonhosa e que descaracteriza qualquer coisa que demonstre ali ter boa fé e vontade realmente de cuidar do nosso erário público. Muito bem, vamos lá. Aline Scanelli, o seu comentário. Importante dizer que a CPI foi instaurada porque, gente, o Senado teve a votação e ela chegou num número que era possível instalar o Senado. Como o Rodrigo Pacheco não dava movimento nisso, né, tinha engavetado, aí foi para o STF. Então, por isso, no sorteio do STF, o Barroso foi sorteado e ele que colocou lá para instalar. Então, foi assim, uma demanda vindo do Senado, não é ninguém inventando, não. Agora, é importante a gente dizer, né, essa gravação do Cajuru com o Bolsonaro parece mais um ensaio de uma novela, porque foi gravado, ensaiadinho ali, a gente precisa ver, né? Ou será que ele está abandonando o barco? Não dá para entender porque, assim, voluntário, espontâneo, essa gravação não foi, tem um fundo aí, né? E é importante a gente dizer, soltar aquele clichê, quem não deve, não tema, né? Não teme. Agora, se o presidente disse que isso vai ser uma sacanagem, que isso é sacana, a gente tem que dizer o que é sacanagem, né? Vamos dizer o que é sacanagem no combate à pandemia que esse presidente veio fazendo. A gente viu, isso não estou falando, inventando, não é uma opinião pessoal, isso é um fato, que desde o início da pandemia, ele vem trazendo exemplos de confronto e contra as medidas de proteção, né? Teve um momento lá que ele falou que, não sei se vocês lembram, mas quando estava lá em análise a pesquisa da vacina Coronavac, ele disse, olha o que ele disse, mais uma que o Jair ganha, se referindo à suspensão de pesquisa da Coronavac lá no passado, mas que já se normalizou. E que
a gente viu, o que a gente viu? Que somente a vacina do Butantan, que está podendo vacinar as pessoas no começo e até agora, né? E o que mais que é sacanagem que ele disse? Que a vacina não seria comprada, que o povo brasileiro não seria cobaia de ninguém. Isso é sacanagem. E outra coisa que ele disse, se tomar vai virar jacaré. Isso aí para mim é o nível quinta série. Muito fronteiriça essa pessoa que fala essas falas, vocês não acham? E sem dizer que ele disse que sem dizer, para concluir, né? Então, assim, nós estamos com mais de 35 mil mortos, e se há uma investigação, que seja para todos, inclusive para o presidente e Ministério da Saúde. Quem foi claudicante no combate ao Covid tem que ser responsabilizado. Muito bem, vamos lá. Divaldo Cerezini, o seu comentário. É importante a gente lembrar que há sempre uma confusão muito grande em tudo que vai ao entorno do presidente, né? E esse é mais um exemplo disso. Primeiro, é fundamental a gente esclarecer que o STF não saiu do nada, assim, eu vou fazer uma CPI, né? Existe um pedido que estava engavetado desde fevereiro, como lembrou a Aline, lá no Senado, e aí os senadores Alessandro Vieira e o Jorge Cajuru ingressaram, eles, senadores, com uma ação na STF, alegando que não precisaria da autorização do presidente do Senado para que ela fosse instaurada. Ela já tinha cumprido todos os requisitos necessários para instalar uma CPI, e que por isso eles queriam que ela fosse instalada. E assim foi. E por que essa CPI, ela investiga, a princípio, só o governo federal? Porque foi isso que constou no requerimento dos senadores para a instalação da CPI junto ao Senado. Então, ele autorizou do jeito que estava, que é o limite que o judiciário pode agir. Agora, o próprio senador Alessandro Vieira já apresentou um requerimento para alterar esse objeto e também investigar os prefeitos e os governadores, o que, no meu entendimento, é fundamental também. Assim como lembrou a Aline, também o Padilha, nós precisamos investigar todos aqueles que, porventura, deram causa ao caos que foi instalado lá em Manaus e um caos que está instalado no Brasil. Então, a gente precisa, sim, punir aquele incompetente, punir o sem vergonha, em vez de ficar passando pano. Eu entendo que o judiciário ele se intrometeu, mas nessa ocasião não foi de maneira indevida. E a confusão toda que foi feita, mas por que também não libera o impeachment dos ministros do STF? Primeiro, porque não houve nenhuma ação nesse sentido junto ao STF, e segundo, porque essa sim é uma decisão do presidente do Senado. Então, cabe pressionar o presidente do Senado, porque pedidos lá já tem. Muito bem, vamos lá. O Adolfo Padilha pediu a réplica. 1 minuto para você, Adolfo Padilha. Não, a gente precisa sempre pontuar, né? A gente tem responsabilidade. Vamos pontuar algumas coisas. Dia 4 de fevereiro de 2020, Bolsonaro fez um decreto dizendo do perigo da emergência sanitária, que era o vírus que já atacava na China. Drauzio Varela acusa de anunciar uma catástrofe. Afirmava ele, na época, de 100 pessoas, 80, 90 ia ser uma gripinha. João Dória foi para a televisão e afirmava que não tinha razão para pânico. Cada país tem circunstâncias próprias e o vírus não estava no Brasil. O Pondé, né, aqueles que o pessoal da esquerda gosta muito de falar hoje, disse que seria uma ditadura, que seria um ato fascista cancelar o carnaval. O Pondé, hein? Esse que agora acusa o presidente Bolsonaro. O Davi Ipe disse que, imagina, no verão não teríamos vírus. E o governador da Bahia fez até um convite. Você que está aí no mundo com medo do vírus, venha para a Bahia. Aqui nós não temos o vírus. Enfim, eu podia infectologistas dizendo que era um absurdo. Esse é o cara que estão querendo investigar. Esse é o cara que estão acusando de racismo, que não fez nada pela pandemia. E, para terminar, é o homem do cofre que liberou bilhões e bilhões e comprou de forma antecipada, em agosto do ano passado, uma previsão orçamentária para comprar as vacinas. É esse o maior criminoso do Brasil, do ponto de vista daqueles que querem enxergar só o viés político. Muito bem, vamos lá. Divaldo Cerezini também pediu a palavra. 1 minuto para você, Divaldo. A gente não pode, Padilha, tirar do contexto as falas. Hoje a gente sabe um monte de besteira que foi falado lá no começo da pandemia. Hoje, depois de tudo que foi vivido. Não adianta você hoje vir falar o Dória devia ter fechado o carnaval, porque o Bolsonaro lá atrás, ele falou, alertou da pandemia. Se até hoje, qualquer medida um pouco mais dura, inclusive o uso de máscaras, o presidente critica de maneira ferrenha, quem dirá lá atrás um governador tivesse falado, não vai ter carnaval, com o conhecimento que se tinha lá atrás. Eu não estou falando conhecimento que se tinha hoje, que se tem hoje, não. Porque com o conhecimento que se tem hoje, seguramente ano passado nós não teríamos tido carnaval.
Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com muito mais para você aqui no Entre Linhas. Temos mais 2 assuntos para discutir no dia de hoje, é um tempinho só. Voltamos já já em nome da Eleve, Transporte e Locações. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Entre Linhas dessa segunda-feira, sempre aqui na Prudente News, às 11 horas da manhã e também às 3 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, comentando os assuntos a Aline Scarelli, Divaldo Ceresini e também Adolfo Padilha. Vamos lá, olha, criado ainda em 2007 pelo governo estadual, o programa Cidade Legal demorou para ser implantado pela Prefeitura de Presidente Prudente. Após tímida ação vista nos últimos anos, a ação deve ser retomada visando regularizar 500 lotes da cidade. Para o prefeito Ed Thomas, que abriu diálogo com o secretário estadual de Habitação, Flávio Amari, nesta semana, o município tem cerca de 500 lotes irregulares, a maioria em bairros periféricos. A gente vai saber a opinião dele. Divaldo Ceresini, é com você. A sua opinião sobre esse assunto? A regularização fundiária, a gente sempre que ouve falar, imagina sempre do campo, né? Mas nós temos nas cidades uma situação muito grave, fundiária muito grave. Fundiária é tudo aquilo que envolve o imóvel, né? Tanto é que nós tivemos recentemente uma lei, que é a chamada Lei do REURB, que ela visava regularizar parte desses imóveis. Então, é muito importante a gente ter esse processo, que esse processo ele seja levado a sério, seja levado adiante e concluído, para que essas famílias tenham o direito efetivo à posse daquilo que elas compraram. E nesse sentido, não há como a prefeitura, principalmente nos casos de famílias mais pobres, né, não há como a prefeitura não participar desse processo. Eu vejo com muito bons olhos isso daí, porque vai dar a garantia do direito à propriedade a essas famílias. E eu entendo que esse processo ele deve ser intensificado, não só lá na questão da chácara Arilena, né, que existe um problema específico em relação à propriedade da terra, mas em relação também a outros imóveis que existem em outras localidades aqui da cidade. Aline Scarelli, vamos lá para a sua opinião. Eu fico também muito animada, mesmo que a lei já exista há um tempo, é importante a gente dizer que a regularização urbana e fundiária, ela existe para poder garantir a posse, na verdade, a propriedade, porque a posse já existe de fato, né? E é dar dignidade à pessoa humana, legitima a propriedade e cumpre com a legislação registral e notarial. Já aproveito para parabenizar, conforme consta na notícia, a Fundação ITESP, que há mais de 25 anos tem o monopólio do Estado aqui de São Paulo para fazer regularização urbana e fundiária, né? Já aproveito para mandar um abraço para o Alessandro do ITESP, que deve estar assistindo a gente, ele assiste todo dia, e dizer que quem faz essa regularização em convênio com as prefeituras, e a notícia diz que ainda a Caixa, é o ITESP, né? Que tem uma função muito importante no Estado. Isso não sou eu que digo, é a Procuradoria do Estado, porque o ano passado o governador Dória tentou extinguir o ITESP junto com outros órgãos, só que a Procuradoria emitiu parecer dizendo que ele exerce função especial e muito importante, né? Porque eles têm o know-how de capacitar assentamentos e os quilombolas, dar formação técnica, mediar conflitos, essa é uma função importante para evitar conflitos agrários, e também ele faz essa regularização urbana. Eu fui estagiária do ITESP, preciso dizer, participei um pouquinho dessa regularização urbana na época lá em Pirapozinho e foi um trabalho, assim, incrível. Espero que Prudente tenha também e que o jurídico da prefeitura corra para poder se parecer, para poder dar essa regularização, esse título de domínio, e as pessoas podem acompanhar o que é ter lá a escritura na mão e essa regularização, que dá dignidade, né, e evita, inclusive, desvirtuamento da propriedade, como a Constituição prevê. Muito bem, vamos lá, Adolfo Padilha, uma notícia boa, uma ação positiva aí do governo, do prefeito Ed Thomas, né? Sim, né, isso é uma lenda, né, cara? Se você for apurar o histórico, desde a época do primeiro mandato do seu Agripino, sempre tivemos um atraso, uma falta de vontade a nível de Estado de regulamentar essas situações. E ela é importante, né? Eu acho que para as pessoas que estão em cima de uma casa, dentro de um lote,
onde ainda não tem a certeza de ser seu, né, de chamar de meu. Eu acho que isso é muito importante para a dignidade, é muito importante para a pessoa, para a autoestima dessa pessoa. Então, o governante Thomas acerta mais uma ao tentar acelerar esse processo todo. E tomara que dê certo, né? Tomara que o Estado dê a resposta de uma forma mais efetiva e mais rápida. É apenas para concluir o que o Divaldo falou aí sobre na época, dia 26/2, o Brasil já anunciava o primeiro caso de Covid e a Globo e todas essas pessoas que eu citei ficavam motivando o carnaval. E em março, na primeira semana, já eram 620 casos de Covid no Brasil. Então, a pandemia era previsível, sim. Eu vou permitir que você volte no assunto anterior, mas vamos procurar manter na pauta o que nós estipulamos aqui. Eu sei que a gente teria muito para falar, para discutir, todo mundo tem, com certeza, opiniões diferentes sobre vários aspectos da notícia, mas nós temos uma regra de tempo, então vamos tentar seguir essa regra de tempo aí. Bom, vamos lá para a última notícia de hoje. Já foi bom que eu falei agora, porque essa notícia aqui é uma notícia que realmente talvez vai forçar a quebra de tempo, né? Vamos procurar manter. Porque é o seguinte, olha, a Procuradoria-Geral da República arquivou uma representação que pedia a investigação do ministro da Defesa, o general Walter Braga Neto, por estimular comemorações do golpe militar em 31 de março de 1964. Na avaliação da PGR, a conduta do ministro não configurava crime. Vamos lá, falando sobre esse assunto, Aline Scarelli. Essa notícia me fez lembrar a época do FHC, que a gente tinha o engavetador da República. Quem não lembra, né? O tal do brindeiro. Eu tinha 14 anos, mas eu lembro. Agora, nosso tempo, né? A nosso tempo, a PGR, que é a Procuradoria-Geral da União, arquivou a representação contra o Braga Neto, justamente porque ele queria lá e fez, né, uma nota celebrando o golpe de 64. Isso é resultante de um alinhamento dessa PGR com o governo atual, né? E isso é uma disfuncionalidade da razão de ser da Procuradoria, eu penso que seja isso. E olha que está repetindo as histórias, lembrando o Geraldo Brindeiro que eu já disse, né? Se de outra banda é triste, decepciona muito o país, as pessoas que celebram, têm aspirações saudosistas, né, da ditadura e do golpe lá de 64. E muitos desses países que tiveram ditadura, principalmente aqui na América Latina, eles resolveram contar a história de verdade, não colocar embaixo do tapete, né? E nós no Brasil temos o quê? Um esconderijo desses crimes, né? Saudosismo. Vira e mexe a gente tem manifestação, como a gente viu ontem, pessoas pedindo a intervenção militar, AI-5, fechamento do STF, isso hoje, século XXI, dia 11 de abril. Imagina se a Procuradoria não ia arquivar um requerimento do PSOL. Então, é exemplo de muitos países da América Latina que contaram as suas histórias. Eu preciso dizer que lá na Argentina, talvez muitas pessoas não conheçam esse dado, os crimes da ditadura, mortes desaparecidos da época, eles tinham o nome estampado na caixinha de leite, a sua história, para que isso nunca fosse apagado. Aqui não, a gente põe embaixo do tapete, ovaciona a torturadora e é eleito presidente, né? Então, parabéns ao pessoal que fez o requerimento, mesmo que tenha sido arquivado. Lembrando que o pessoal também fez um requerimento, é importante dizer o que esse partido vem fazendo, para impedir aqueles reembolsos de convênio médico lá dos deputados, que era de 50 mil, eles colocaram agora para 135 mil. Então, o pessoal se insurgindo também nessas questões, é importante dizer. Ok, vamos lá. Divaldo Ceresini, a sua opinião. Olha, eu não aprovo qualquer tipo de opressão aos direitos das pessoas, às liberdades das pessoas, né, de fazerem as suas escolhas. Lá atrás, em 64, foi utilizado o argumento de defesa em relação à instalação do comunismo, e eu, particularmente, os exemplos que a gente vê de comunismo é algo que eu realmente não quero, tá? Por outro lado, eu entendo que o regime militar também falhou em ficar por tanto tempo, né? Uma coisa é você destituir o presidente ali, restabelecer o processo democrático, outra coisa é estabelecer um processo ditatorial, que aconteceu sim, até o final da década de 80, né? Foram mais de 20 anos. E se por um lado a gente observa umas pessoas elogiando uma ditadura, né? Por outro lado, pessoas que elogiam outras ditaduras criticam essa. Então a gente precisa ter coerência. Eu entendo que ditadura nenhuma é boa,
e por isso eu critico todas. Eu também entendo que a gente não pode, em relação à atuação de partidos políticos, né, nós vemos ditaduras de outros países serem elogiadas por alguns partidos, os mesmos, e depois vêm criticar a ditadura brasileira. Então a gente precisa ter coerência nesse assunto. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, a sua opinião. Eu acho lindo ficar com a narrativa do discurso e fugir aos fatos históricos, né? Esse mesmo pessoal que é elogiado, pessoal, PCdoB e PT, eles fizeram uma proposta de uma sessão solene para a Revolução Russa, que matou, segundo alguns historiadores, 94 milhões de pessoas. 94 milhões de pessoas. A Revolução Russa, que esse pessoal pediu para processar o Braga Neto, fez uma sessão solene na Câmara, onde o nosso amigo Rodrigo Maia, o Bebezão, aceitou. Não houve golpe, nunca houve golpe. Houve um movimento a pedido, sabe de quem? Dia 19/3, para quem gosta de estudar história, houve o que se chamou Marcha da Família. E eu fico imaginando as feministas hoje da esquerda, como que elas ficam quando elas vão ler e ver as fotos, que a Marcha da Família ganhou credibilidade nacional e apoio nacional porque era envolvido por mulheres. As mulheres, em 19/3 de 1964, impulsionaram as ruas com o apoio dos maiores jornais da época, Estadão, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, para que tirasse do governo o Jango, que queria, sim, colocar aqui um comunismo parecido com Cuba, né? Querer criar uma ditadura parecida com Cuba. Então, os militares foram convocados para vir tomar o poder. Não houve golpe. Golpe só na cabeça de quem quer ler a narrativa da esquerda, se alimentar nessa mentira. A outra grande mentira e verdade, e aí o Divaldo foi feliz na colocação dele, que passou-se depois do movimento de se tomar o poder, a pedido da população, a duração, 21 anos. Mas entre acertos e erros, os militares cumpriu aquilo que a sociedade na ocasião pediu para eles. E como diz o Braga Neto, não pode nada ser avaliado aqui hoje fora do contexto da época. Ele está certo. Muito bem, vamos lá. A Aline pediu a réplica. 1 minuto para você, Aline. Impossível em 1 minutinho poder desmistificar os desvios, as armadilhas contidas nos discursos aí, né, pessoal? Agora, sim, o que a gente teve ontem foi a Marcha da Família, que pediu, que teve pauta questões inconstitucionais e que fere o Estado Democrático de Direito. Você imagina dizer volta da intervenção militar, AI-5 e pior, né? Fim do STF. Quem prega fim das instituições é antidemocrático e anticivilizatório. Agora, sim, são várias questões que foram faladas, né? Uma coisa não exclui a outra. As pessoas têm liberdade de manifestação, sim, elas são restringidas quando há uma pandemia, não pode ir para a rua, pessoal. Outra coisa que precisa ser dito, né? A democracia não pressupõe cada um fazer o que quiser, isso é uma falácia, uma armadilha. Democracia é você respeitar as instituições, não é avacalhar como a gente tem visto. Então, assim, quem pudesse aprofundar mais nesses assuntos é importante, porque aqui a gente não dá para ser tão... Não dá para esmiuçar, pessoal. Me desculpe, foi falado muita coisa aí que não existe. Muito bem, o Adolfo Padilha está pedindo a palavra também. 1 minutinho para você, Adolfo Padilha. Lógico que existe. É história, é só pesquisar. Existe uma coisa que corre hoje nos grupos de WhatsApp, uma edição da revista Manchete, que mostra as fotos. Aliás, eu vou encaminhar aqui no grupo da redação aqui as matérias e as fotos. Juristas do nível de Ivan Gandra, por exemplo, ele conta muito bem que, inclusive, os 5 maiores partidos na época apoiaram e solicitaram que os militares tomassem o poder. Porque depois da Marcha dos Sargentos, que o Jango foi o grande patrocinador, surgia ali a intenção clara dele, como ele não respeitava a hierarquia militar, e por isso ele queria mesmo tomar o poder por outros caminhos. Então isso é história, gente. História não se muda. Não pode me dizer que isso é mentira. Quem fala que isso é mentira não leu história, com todo respeito. Muito bem, vamos lá. O Divaldo Ceresini pediu a palavra e vamos lá para a réplica dele. Divaldo, com você. 2 pontos muito importantes, né? Nós precisamos, como disse o Padilha, entender o contexto da época e não do contexto de hoje. Isso não vale só em relação ao golpe militar. Isso vale em relação a todas as outras coisas, inclusive a pandemia. E a questão da restrição de direitos e do poder absoluto.
Isso também não aconteceu só em 64, não. Isso já nós tivemos diversas tentativas durante o tempo e não estamos livres disso agora em 2021. Muito bem. Pessoal, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, o Entre Linhas, desta segunda-feira, dia 12 de abril de 2021. Muito obrigado a todos os nossos comentaristas, Aline Scarelli, Adolfo Padilha e Divaldo Ceresini. Estou colocando todo mundo na tela porque, obviamente, alguém queira saber um pouco mais aí ou discutir o assunto com eles nas redes sociais. Então, vou abrir um tempinho aí para a Aline falar qual é a rede social dela, onde ela pode conversar, as pessoas podem conversar com ela. Aline? É importante dizer isso, porque como o tempo é curto, a gente precisa do pós, né? A gente precisa tratar disso depois. Então, eu estou lá no Facebook e no Instagram, Aline Scarelli. Inclusive, hoje, mais no final do dia, eu vou postar um artigo com relação ao que a gente falou aqui sobre a ditadura e cerceamento de direitos. Vai lá conferir, pessoal. Muito bem. Divaldo Ceresini, vamos lá. Como é que o pessoal encontra você nas redes sociais? Divaldo Ceresini, tudo junto, né? Sempre depois da rede social, Facebook, Instagram. Não tem o E no Divaldo, né? Só Divaldo. Divaldo. E o Ceresini começa com C e depois tem o S. Muito bem. Adolfo Padilha nas redes sociais também bombando, né, Adolfo Padilha? Como é que o pessoal te encontra aí? Tá legal, meus vídeos alcançaram um pouco mais de 5 milhões de visualização. Agradeço a todo mundo que entra na minha página oficial. É sinal que alguém gosta do que a gente fala, né? A gente não consegue agradar todo mundo, mas é simples me achar. Adolfo Padilha, eu tenho 2 páginas no Facebook, uma pessoal e uma oficial, que é onde a gente fala mais dos momentos políticos que a gente atravessa, e no Instagram a mesma coisa, Adolfo Padilha. Muito bem, é isso aí. Encerrando o programa de hoje, muito obrigado a vocês que participaram conosco, Divaldo Ceresini, Aline Scarelli e Adolfo Padilha. A gente volta amanhã em 2 horários, às 11 horas da manhã e também às 3 horas da tarde. Valeu, pessoal, grande abraço, até o nosso próximo encontro.